Olá, é sempre um prazer imenso ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, um programa que faz de tudo para você sorrir de corpo e alma. E hoje o programa está espetacular. 4 pautas assertivas. Nós vamos falar sobre os telômeros, os marcadores da vida e da juventude. Vamos saber sobre as novidades da ciência para o tratamento da nossa pele, para a gente estar na melhor versão. E o que será que a neurociência nos orienta para construirmos uma vida magnética? E, por último, mas não menos importante, nós teremos ao vivo e a cores, uma das melhores profissionais do Brasil em termos de oráculo, para nos dizer as previsões da astrologia para o mês de setembro. Preparou teu coração, porque a coisa hoje vai ser pesada. Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Para começar, na nossa sala de visitas, eu quero apresentar quem está colorindo e perfumando De Bem com a Vida. Ao meu lado, a professora Kátia Flag, que sabe tudo de facelift e também vai nos ensinar como construir uma vida magnética. Conosco também a empresária Luciana Garcia, que é especialista em tratamentos regenerativos da pele. E também, completando este trio, a oraculista, que é Cris Costa. Astróloga, eu vou ler porque o currículo dessa mulher é imenso. Astróloga, professora e palestrante, especialista em práticas integrativas, e depois eu vou complementando tudo que essa moça poderosa tem e veio compartilhar com a gente, porque a gente tenha realmente uma vida espetacular, como diz a professora Kátia, uma vida magnética, que é o que todo mundo merece. A gente não pode se contentar com pouco, a gente quer muito. Eu quero muito ter uma vida boa e uma pele regenerada. O que eu posso fazer, Luciana? Para a gente ter uma pele regenerada, limpa, bonita, primeiro começa sempre com o estilo de vida. O sono influencia, a alimentação, a hidratação, muita água. Isso tudo influencia. E o mão de tesoura me deixou sem água. Então, assim, a Luciana disse que eu tenho que tomar água, o professor Moscarelli, que eu nem chamei, eu entrei direto, ele vai estar conosco direto de Brasília, falando sobre os telômeros. E o mão de tesoura, o Eduardo Mão de Tesoura, me deixa aqui sem água. Viu como é que é? Viu como é que eu sou tratada aqui no De Bem com a Vida? Pois é. Mas e a ciência, Luciana? O que a ciência nos oferece? A ciência nos oferece hoje uma alta tecnologia em células-troncos e regeneração das células que regeneram a pele também. Esses são os tratamentos que as minhas clientes, a maioria, mais 50 também, viu, que me procuram por causa disso. Vou te perguntar, aquelas linhas de expressão, né, o bigode, essas barras, esses códigos de barra, isso pode suavizar com a nova ciência? Sim, com certeza. A gente faz uma avaliação, cada cliente, cada mulher é única. Então a gente precisa sempre fazer uma avaliação. E seria que tipo de tratamento assim que tu sugere em âmbito geral? Claro que depois cada uma vai receber um tratamento personalizado, mas o que tem de novo, assim? Então, o que tem de novo é a tecnologia, que ela estimula a nossa célula e reprograma a nossa célula com células-troncos a produzir novas células e restaurar as células também. Aí é onde que vai suavizando, vai criando elastina, vai criando colágeno na pele e a pele vai se restaurando. A gente sofre na praia, principalmente na praia, né, Cris e Kátia, que a gente põe roupas mais decotadas, com problema da estria. Que coisa que incomoda, sabe que eu olho... se você não se incomoda com isso, tudo bem. A mim me incomoda, me lembra sempre uma laranja, uma casca de laranja. Dá para melhorar a questão das estrias? Muito. Como que a gente faz isso? Então, a gente sempre aplica o protocolo sempre como uma avaliação. Mas a primeira coisa que a mulher mais 50, ela tem que entender, ou as jovens também, que nem o professor disse para
se prevenir, água, protetor solar, muita água, porque o nosso corpo é composto de água. Então... Será que o Eduardo ouviu isso? Desculpe te interromper. Então, a gente entra com o estilo de vida e também com os protocolos para regeneração da pele, que a gente precisa usar ativos que vão regenerar a nossa textura e a nossa pele, onde a estria, ela suaviza. Que beleza. Então, amiga, eu vou falar agora para as amigas. Os amigos vão ficar um pouquinho, eles não se preocupam muito com isso. Os homens não se preocupam muito com isso, né, Kátia? Com estria, mas a gente se preocupa. A gente tem um espelho. Na minha casa eu tenho espelho em tudo que é lugar. A gente olha, vê a rugazinha. Se não incomoda, você tá tudo bem. Mas para quem incomoda, a gente não tem que sofrer. Tá incomodando? Fala com a Luciana. Então, linhas de expressão podem ser suavizadas. E assim, aquela imagem de casca de laranja, que são as estrias, também podem ser suavizadas. Mas tem uma outra questão que também incomoda as mulheres, que é a questão da cicatriz. Isso não tem jeito. A cicatriz, ela pode se regenerar também. Também? De 40% a 60%. Ela pode estar regenerando também. Vai estimular ali o colágeno, os ativos, né? Que a gente usa, regenera também. Suaviza o aspecto da cicatriz também. Gostou? A gente aqui traz boas notícias para que o seu coração vibre. E o coração, né, professora Kátia, o coração vibrando em boas frequências, a gente fica mais bonito, não fica? Nossa, e fazendo perguntas também, o que vai criar mais para o nosso corpinho, né? Se a gente não está gostando, como a gente pode melhorar ainda mais? E de repente surge a ideia de ir na clínica, fazer ali um procedimento, ou quem sabe, né? O que mais? O que mais? O que mais é possível? Sempre, né? As perguntas vão criar o quê? Mais possibilidades. Mais possibilidades, sim. Luciana, um conselho para que a minha amiga comece a se colocar em primeiro lugar e buscar a sua melhor versão. O conselho que eu tenho para as mulheres é que elas possam se olhar no espelho cada dia melhor, com autoestima, procurar na vida delas, no cotidiano, trazer mais alegria, de bem com a vida, né? Para que elas possam se sentir felizes, procurar um profissional também, para que se alguma coisa incomoda a elas, hoje nós temos as tecnologias, né? Então isso tudo vai influenciar para a autoestima de cada mulher. Se tá tudo bem, se você tá contente, ok. Agora, se tá incomodando, para de botar a sujeira para debaixo do chuveiro. Não é do chuveiro, do tapete, Cristina. É que o Eduardo não me traz água e eu fico perturbada. Então, é assim, ó, para de botar a sujeira para debaixo do tapete. Se está incomodando, busque uma profissional e corra atrás da sua melhor versão. Agora, outras versões também boas seguem aqui depois do comercial. Voltaremos. Nós vamos viver mais. Isto está posto. Mas a gente não quer só viver mais. A gente quer viver mais e quer viver melhor. E agora, para atender esse nosso desejo, nós vamos a Brasília conversar com o professor Rudimar Moscarelli. Muito boa noite, professor. O senhor está de bem com a vida? Boa noite, sempre de bem com a vida. Deixa eu apresentar. O professor Rudimar, quando morava em Porto Alegre, foi uma pessoa muito próxima, atendendo a saúde, não só a minha, mas de toda a minha família. Depois ele partiu para Brasília, e aí começou a dar aula, quebrar, e me esqueceu um pouco. Mas agora eu trouxe ele de volta, ele vai continuar cuidando de mim e da minha família. O professor Rudimar é homeopata, naturopata, especialista em longevidade ativa, aquilo que todo mundo quer, e também especialista em imunoterapia
integrativa. Mas o assunto de hoje são os marcadores da saúde e da longevidade que levam o nome de telômeros. Exatamente, você ouviu certinho, telômeros. E eu pergunto ao professor Rudimar o que são os telômeros e qual a sua principal função. Por favor, professor. Muito bem, uma pergunta muito boa. Eu gosto muito de fazer analogias para que todos possam entender. O telômero, sabe aquele cadarço que nós temos, tá? Que tem no tênis, não tem aquela parte plástica lá embaixo onde você enfia no buraquinho da. Aquilo ali, nos nossos cromossomos, são iguaizinhos, ok? Então, qual é a função dos cromossomos? É manter a longevidade. Quando a gente vai envelhecendo, ou seja, ficando jovem há mais tempo, ok? Eles vão encurtando, encurtando. Isso vai depender muito também da predisposição genética de cada um. Olha, quando eu falo em predisposição, não é condenação. É apenas uma forma de como nós podemos retardar esse envelhecimento precoce. Muitas vezes, né? Excelente a sua analogia. Então, quando nós temos aquele cadarço, aquele plástico pequenininho, atenção, abra o olho porque podemos estar com a saúde, com a longevidade prejudicadas. Para quem tem 50 anos, porque a bandeira do De Bem com a Vida são as pessoas 50 a mais e a economia prateada. Quem nunca se ocupou com este assunto, que não conhece, porque isso é um assunto absurdamente novo por parte da ciência. Então, voltando, quem tem 50 anos mais e nunca se ocupou com a questão dos telômeros, ainda pode correr atrás do prejuízo ou Inês é morta? Não é uma questão de correr atrás do prejuízo. Depois dele ficar encurtado, você não recobra ele, de jeito nenhum. Tem O que jeito? vai acontecer? Não, tá? É impossível. Tá? O que se faz? O que se faz é reduzir a velocidade que não tem. A gente vai sair do nada e voltar para o nada, sem sombra de dúvida. Tá? Então, o que você pode fazer? É retardar, bloquear essa degradação desse telômero. Só que tem muitas coisas envolvidas quando se fala em telômero, ele é uma parte de todo o sistema. Então, tem uma série de coisas envolvidas que fazem retardar ou acelerar a perda desses telômeros. Isso nos interessa diretamente. Qual o plano A para a gente retardar o processo de envelhecimento? É muito boa pergunta. Eu sempre digo uma coisa. Depois de porta arrombada, não adianta querer botar tranca de ferro. Bom, o que se faz? 50. Nós estamos, vamos dizer, meia vida. Tá? Vamos dizer assim. O que é necessário? A primeira coisa, o mais importante de todos, para aqueles que têm 50 a mais, dê a instrução para aqueles que têm 50 a menos. Chama-se prevenção. E dentro desse quadro de prevenção, existem várias ferramentas que podem fazer a grande diferença. Estilo de vida, que tem qualidade de vida, água que você bebe, comida que você come, tá? Atividade física. Existe uma diferença muito grande entre atividade física e exercício físico. Tá? E temos uma série de ferramentas que cada um, de acordo com as suas condições, podem buscar. E 50 a mais, a gente precisa entender uma coisa. A partir dos 48 anos, nós começamos a ter um processo de sarcopenia, ou seja, perda de massa muscular. É inevitável. Pode se retardar? Pode. Está ligado aos telômeros? Sim. As mitocôndrias? Sim. Está tudo dentro desse bojo, sistema imune, mitocôndria, tudo, genética, está todo ele num bojo só, psico-neuroendócrino imune. Meu Deus. Esse seu assunto, professor Rudimar, eu não estou nem falando do seu histórico de assertividade na clínica.
é uma questão de momento. Como eu comecei a entrevista dizendo, nós vamos viver mais. Então, que vivamos com qualidade, com dignidade e com autonomia. E esse assunto a gente está longe de ter esgotado, nós vamos voltar a falar nele, porque eu tenho certeza que a minha amiga e o meu amigo aqui do De Bem com a Vida querem saber, querem se aproximar, querem entender a relevância dos telômeros em nossa vida. Agora eu lhe peço, a bala de prata, o que eu posso começar a fazer hoje para preservar os telômeros que ainda estão comigo, por favor? Muito bem, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso modificar algumas coisas na minha vida. Sono é super importante. O que degrada um telômero? Cortisol aumentado, tá? Gerenciamento de estresse, uma alimentação adequada, que essa está difícil hoje, uma suplementação verdadeiramente eficaz, tá? Olha, só para se ter uma ideia bem rapidinho, a gente consegue ver num simples hemograma a qualidade de vida de alguém. Não precisa de muitas coisas, não. Tá? Então, o que a gente precisa? Sono, alimentação, convívio social, certo? Uma comunicação entre as pessoas. O que acontece com as pessoas com uma idade mais avançada? Muitas vezes se tornam reclusas, porque parece estar fora do contexto. Então precisa dançar, brincar, amar e simplesmente eliminar aqueles maus pensamentos, que é a maior toxina que pode existir. E encurta o telômero. E assistir o De Bem com a Vida. Venha para o De Bem com a Vida, venha para essa sala linda, maravilhosa, perfumada e faça caso das palavras do professor Rudimar Moscarelli. Professor, muitíssimo obrigado. Voltaremos a Posso deixar conversar. uma reflexão? Por favor. Então, tudo bem. Vocês já pararam para pensar o porquê que nós buscamos longevidade e qualidade de vida? Não me respondam. Pense, e tá aí, quem quiser saber, pode entrar em contato que eu explico. De graça! E aqui nós vamos deixar o contato com o professor Rudimar, e também o nosso da produção, que a gente promete que vai encaminhar. Um grande beijo, fique cada vez mais de bem com a vida. Eu aprendi com a professora Kátia que sempre pode melhorar. Tá bom? Ok, pode melhorar. Tá ótimo? Ok, pode melhorar. Mas eu quero que você venha, embarque conosco nesta possibilidade de uma vida magnética. E o De Bem com a Vida proporciona o dia D de Bem com a Vida, que nós realizamos no sábado, dia 8. Foi bom ou não foi bom? Nossa, maravilhoso! E, como a gente diz sempre, como pode melhorar? Em breve nós vamos ter o próximo aqui no Shopping Total. O dia D de Bem com a Vida. Vamos dar um spoilerzinho do próximo? Vamos. O que a gente pode fazer para estar cada vez mais de bem com a vida? Bom, a gente vai ter as palestras com as pessoas mais conceituadas e renomadas aqui, né, com a gente no dia de Bem com a Vida. A gente também vai ter lá o quê? Né? Ferramentas para você aprender a usar no teu dia a dia, né? Perguntas que vão te empoderar, que vão trazer mais possibilidades. Enfim, uma tarde assim leve, né? De bem com a vida. É o tempo que você merece. Mas você merece. Todo mês agora, né? Todo mês. Todo mês, o dia D, uma tarde, um sábado. Vem pra cá pro Shopping Total. Toma um café com a gente, aprende, trata de tornar a tua vida. Dá um beijo, um abraço. Ai, dá um beijo. E fica de bem com a vida. Agora, ai, que delícia. Agora, te conforta na poltrona que nós trazemos a taróloga Cris Costa, e ela vai nos dizer, nos aproximar das possibilidades, das previsões do mês de setembro. Tá ligado? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Costa, terapeuta holística, oraculista, professora de terapias, e hoje eu vou falar para vocês, as previsões são as seguintes. Eu trabalho com previsões baseadas na lunação. A gente trabalha muito com o calendário gregoriano, mas, na verdade, as lunações são muito importantes, da lua nova até a lua minguante, a próxima lua nova. E aí, gente, acontece agora em agosto uma coisa muito interessante que vai influenciar agosto e setembro, até meados de setembro, tá?
Eu fiz aqui as previsões dentro dessa alunação, porque é muito importante que a gente esteja atento, né, e saiba como se ajudar e também no que a gente pode investir, né? Dia 12 de agosto, gente, tem uma coisa muito importante dentro dos astros aí para acontecer, que é um eclipse solar, a lua nova, claro, uma chuva de meteoros que acontece sempre nesse ano, nesse dia, tá? E um alinhamento planetário, tá? Muito importante, 12 de agosto. Júpiter, Mercúrio, Marte, Urano, Saturno e Netuno vão fazer um alinhamento. Você sabe, quando a gente está numa fila, a gente tem aquele objetivo, né? Então, eles vão influenciar a gente, vão unir energias e vão influenciar essa alunação da lua nova até a próxima lua nova em setembro, tá? O que traz pra gente tudo isso, né? Vai ser bonito de ver, para quem não tem o céu nublado, né? Vai poder ver esses astros aí. Mas, em se falando dessa alunação astrologicamente, tem muita coisa para acontecer dentro deste período, tá? Então, nós temos, com essa ascendência, vai ter ascendência em Capricórnio, todo mundo vai estar voltado para o trabalho, as pessoas vão estar com medo, claro, porque nós estamos vivendo o El Niño, né, e toda essa situação aí climática, né, e é um período importante. Então, as pessoas pensando na sua segurança, né, e financeiramente, gente, vou falar aqui porque eu estou falando por casas, pelo que eu estou vendo na mandala, muitas transformações na questão financeira. Quem é que vai se dar melhor nesse período, né, para poder se proteger? Porque a gente tem que estar atento às notícias, né, e aos acontecimentos. Bom, tecnologia, fundamental. Comunicação, gente, o Nó do Norte na casa 3, vai estar em Aquário, então ele pede assim uma comunicação geral, porque Aquário que é tecnologia, né? Então a internet, estar atento às notícias, não adianta esconder a cabeça como um avestruz, né? Nós temos que estar ligados na realidade, pelo nosso bem também, tá? Então a comunicação fundamental, o estudo também é fundamental, as pessoas têm que buscar o conhecimento e o autoconhecimento, tá? Em relação às nossas casas, às nossas famílias, a gente tem Netuno ali, a gente tem Saturno em Áries ali, tem muitas limitações, tem muitos problemas em relação à casa, à família, aos nossos cuidados, às nossas preocupações, elas vão ser ativadas, né? Preocupação com os jovens também. Gente, nesse período, cuidem muito da juventude, porque a gurizada vai estar nervosa, ansiosa, com a rebeldia a milhão, então cuidem dos seus jovens, dos seus filhos, dos seus amigos. Amigos jovens, cuidem uns dos outros, tá? É necessário isso, porque a rebeldia vai estar a mil. Porque lembrem-se que este ano nós temos o Sol e Marte influenciando o ano inteiro. Isso é o aspecto masculino, é o aspecto impulsivo, é o ego, né? Então, todo mundo sensível, né? E nesse período de agosto e setembro, tá assim, ó, dentro da numerologia que eu vou colocar dentro, agosto é 9. 9 é Marte. Marte também rege o ano astrologicamente. Então, todo mundo muito impulsivo. Vamos usar essa energia do impulso, essa energia da raiva, da rebeldia, para construir, para proteger, para auxiliar uns aos outros, tá? Então, o foco dessa energia, ela não é ruim. Ela só tem que ser bem colocada, bem direcionada, tá? Até inclusive para arte, para criatividade, né? Porque a gente tem aqui o Quiron, que é um planeta de cura na casa 5 e não tem a ver muito com a criatividade. Usa essa energia para criar, não para destruir. Destruir qualquer um destrói, agora criar é coisa de gênio, gente. Criar é coisa de gente, ó, cabeça legal. Então pensem assim, nós sejamos proativos, tá? Saúde. Na questão da saúde, gente, a gente tem Urano entrando em Gêmeos ali. Quem que ganha? A medicina, a farmácia, a ciência crescendo cada vez mais com altas tecnologias, mas aqui diz, cuide do movimento do corpo, cuide da mente, os olhos, né? Então, manter a cabeça da gente bem, a lucidez é importante quando a gente enfrenta desafios. Aí tá aí no que as gurias têm falado, né? Da autoestima, do procurar a cura, do procurar criar bons momentos, estudar mais, buscar autoconhecimento, né? Então, sistema nervoso, né? Então, procurem buscar a fitoterapia, buscar florais, buscar as terapias integrativas, buscar o apoio dos amigos, tá? Isso vai ajudar bastante.
Por que que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem um estélio de planetas ali na casa 8, que é a casa da morte, a casa dos segredos, das coisas ocultas, Sol, Lua, Mercúrio, Júpiter, e vão acontecer, politicamente falando, muitas coisas secretas, muitas coisas que depois a gente vai descobrir. Vai ser um período este aí, de agosto para setembro, onde muita coisa vai rolar e a gente tem que estar atento a tudo isso. Por isso as comunicações, não é fofoca não, é estar atento ao que está acontecendo no mundo para se proteger e para usar da melhor forma possível, porque tudo tem dois lados, né? Então, a gente, se tiver sabedoria, a gente vai saber De que ganhar. lado Isso. deve se manter perfeito. Isso. Uma coisa que eu sempre digo no meu grupo de Reiki, criem bons momentos. Faça um bom final de semana. Faça. Tá ali com as pessoas, gente, dê o teu melhor para as pessoas à tua volta, tá? Aproveite, crie boas lembranças, porque são esses bons momentos que vão te fortalecer nos teus momentos mais difíceis, tá bom? Não disse que o programa hoje estava absurdamente interessante e o que a gente quer é que você viva de bem com a vida, tenha uma vida magnética. Então nós trouxemos saúde, nós trouxemos neurociência, nós trouxemos estética e trouxemos uma das melhores profissionais em cartomancia, oráculos, astrologia, para quê? Para que você fique de bem com a vida. Eduardo, eu já vi. Eu quero um dia que você venha aqui para o estúdio para ver assim, quem ele coloca na tela para me dizer que eu estou com o tempo encerrado. Luciana, muitíssimo obrigado. Volte com essas boas notícias. Eu que agradeço. Professora Kátia, e o seu dia D aqui no Shopping Total, que antes era uma vez a cada 6 meses, depois passou de 2 em 2 meses e agora é mensal. Cris Costa, um prazer e uma honra ter uma profissional dessa magnitude aqui no De Bem com a Vida. E a você tenha certeza que estar de bem com a vida não é sorte, não é acaso, é construção. Até o próximo De Bem com a Vida.